Muito bem, pessoal, estamos aqui com a nossa sala de aula, História Eclesiástica 1, hoje a reforma. Nós tratamos ontem sobre o declínio papal e demos uma boa pincelada em pré-reforma e vamos agora estudar realmente como é que foi a reforma. Eu tenho para vocês algo muito bom hoje, porque nós vamos desmistificar, antes, porém, bem-vindo a todos, né? Deus abençoe. Desculpa, eu estou empolgado, que é sexta-feira. E o Major está jantando hoje, graças a Deus. Então, hoje vai ficar bem na aula, vai ficar legal. Então, né, Major? Tudo bem aí, né? É nóis. Amém. Vocês vão hoje desmistificar uma situação que todo mundo conhece, a tal da reforma protestante, não é isso? Reforma protestante. Vocês são protestantes, a igreja a Nazarena é protestante, a Nazarena é reformada. Não, não é reformada e não é protestante. Nem a wesleyana, nem a metodista. Vamos desmistificar um pouquinho isso aí. Na verdade, a reforma acontece em 1517, o protesto em 1529, 12 anos depois. A reforma ela é religiosa, o protesto é político. Mas o pessoal que não tem acesso à informação, né? Falar bem polido, não tem acesso à informação, eles creem na reforma protestante. E falam porque é um clichê. É o efeito papagaio. A pessoa só repete que ouviu, achando que está abafando, e na verdade não tá chegando ao seu objetivo. Então, vamos estudar isso hoje. Vai ser uma aula muito legal, ter muita informação boa, e vocês vão gostar. Vamos começar então com a apostila preenchível. Logo após teremos a nossa provinha já para liberar. Eu já começo a trabalhar, montar o gabarito das notas para entregar para a secretaria de vocês aí até segunda-feira, se Deus quiser. Vai ser muito bom, ok? Deixa eu chamar aqui a nossa apostila preenchível. O Daniel deu algum sinal de vida para vocês, não? Não. Não, né? Acabou de chegar. Aí, ó. Falando dele. Toda vez é assim, cara. Vamos parar com o assunto, que o assunto chegou. Ele vai processar, hein? Ele vai processar uma hora, hein? Vou entrar com um processo em cima da gente aí. Vou abstrair e fingir demência. Daniel, bem-vindo, tá? Você fez falta ontem, mas hoje você está com a gente. Que bom, que legal. Deus abençoe essa vida. Ok. Vamos então aí a nossa aula de hoje. E vamos aproveitar que a cabeça está fresquinha, vamos já fazer a preenchível aí. Palavras, vamos escrevendo aí. A primeira, abrindo teológicas. Aí vem uma frase composta aí. Reforma magistral. Reforma radical, são duas palavras aí. Reforma radical. Reforma anglicana. Criticava. Reforma anglicana. Lembrado. Não, tem lembrado antes, não? Isso. Lembrado. Castelo. Criticava. Doutrina. Escrituras. Princípios conhecidos. Ok? Ok. David, pode listar para nós aí, por favor? Bora. Mobilização. Exatamente, depois mobilização. Escuta, tem mobilização, esqueci aqui. Vamos lá. Mobilização, abrindo, teológicas, reforma magistral, reforma radical, reforma anglicana. Depois, lembrando, castelo, criticava, doutrina, escrituras,
princípios conhecidos. Ok, obrigado. Vamos ao texto. A Reforma Protestante foi uma mobilização em 3 vias que desestruturou a hegemonia católica no século XVI. Que frase, hein, rapaz? A frase ficou bonita, hein? Abrindo, assim, frentes de novas propostas teológicas e de governo de igreja. Estas 3 vias são conhecidas como Reforma Magistral, que é feita por Lutero, Reforma Radical, que é feita por Zwinglio, e Reforma Anglicana, Henrique VIII. Na verdade, é magistral porque ela contou com o apoio do Estado, pelo menos parte do Estado ela contou. A Radical não contou com a parte do Estado. E a do Henrique eram as duas, Estado e religioso. A primeira por Martinho Lutero, lembrado pela publicação de 95 teses em 31 de outubro de 1517, na porta do castelo de Wittenberg. Ele criticava as vendas de indulgências, os abusos do clero, a forma de doutrina, tendo como base no que entendia como um retorno às escrituras sagradas. Os princípios fundamentais extraídos da Reforma Protestante são conhecidos como as 5 solas. Então, você já conhece o assunto não é novo. Tem um áudio aberto aí. Está vazando aqui uns barulhos aqui. Você já conhece o assunto não é novo para vocês, com certeza, mas hoje a gente vai dar vocês estão com o professor da área, e eu não vou dizer que eu sei tudo, mas é a minha especialidade nesse assunto, devido à minha linha de pesquisa, né? Que eu tenho uma pesquisa muito forte quando chega na reforma aí, eu tenho uma pesquisa muito forte, eu tenho uma tese de doutorado chamada Via Paralela, onde eu provo que os wesleyanos, que somos nós, né? A gente não passa pela reforma. Se não houvesse a reforma de Lutero e nem a de Zwinglio, nós seríamos quem nós somos, porque viemos por outro caminho, paralelo aí. Mas isso é história para outro dia, não é para agora. Na verdade, aí nós estamos o ápice. Lembra que nós trabalhamos ontem aquela questão do declínio papal? Então, quando essas reformas vão acontecer agora aí, já é fruto daquele declínio papal e dos pré-reformadores. Porque quem alicerçou, quem fez o baldrame dessas, né, reformas, com alguma diferença aí com a reforma de Henrique VIII, quem calçou, quem fez o baldrame, os alicerces, foi Pedro Valdo, foi o Savonarola, desculpa, o Savonarola, o Savonarola ficou na transição, ele tá entre as duas, né? Aí vem o John Huss, né? Nós temos também o Jerônimo de Praga, o John Wycliffe, são nomes, né? Aquela Catarina de Siena também, uma pregadora, rapaz, uma pregadora tremenda, viu? A mulher é uma pregadora fantástica lá para o século XIV ali. Então, esse pessoal, eles alicerçam, porque não foi fácil acontecer. Aliás, se vocês não sabem, essa porta do castelo de Wittenberg era uma porta de avisos. As pessoas estavam vendendo coisas, colocavam lá, vendo uma carroça, vendo um cavalo, vendo feno, entrega em casa, faço delivery. Tinha lá, eles colocaram na porta. Então, a intenção do Lutero era só comunicar aos seus alunos, né, e às pessoas ali que ele era ali um clérigo, né, que ele não concordava com essas coisas, colocou essas teses lá. Só que na época já tinha o Gutenberg, né, com a imprensa, e aquilo foi transcrito para a imprensa, pronto, infestou todo o reino, e aí aconteceu a dieta de Worms, a dieta de Spira, e várias dietas que foram reuniões, culminou na reforma em si, né? A reforma de Lutero, ela vai inspirar também parte da reforma radical do Zwinglio. A reforma do Zwinglio, chamados radicais, é da onde vêm os anabatistas, da onde vêm os Quakers, que o fundador é o George Fox, da onde vêm os anabatistas, que os fundadores são o Philip Mance, né, o Gerald Greb, os menonitas. Em Curitiba tem igreja menonita. Ela é fruto do trabalho do Zwinglio, né?
Os Menonitas, que é pelo Menon Simon. Os Anabatistas, já falei, né? Os Amishes, de Jacob Amish, que é aquele povo que vive no século passado ainda, nas fazendas que eles têm aí. Então, é uma reforma interessante, a de Zwinglio. A do Henrique VIII tem a ver com a gente. A reforma dele tem a ver com a gente, e não é o que a história diz aí, que foi uma reforma em cima de coisas passional, tipo o divórcio da Catarina, o adultério com a Ana Bolena. Não, tem muito mais coisa envolvida, não dá para explicar agora, mas só nessa reforma da anglicana, eu escrevi um livro que tem 390 páginas, explicando essa reforma aí. Então, tem muita coisa que o povo não sabe, vai repetindo o clichê, né? Mas aqui a gente vai dar uma pincelada para você entender melhor. Então, a base luterana era a volta à ortodoxia da igreja primitiva. Entre outras coisas, os ápices, né, de Lutero seria a justificação pela fé, que não envolvia nenhum tipo de dinheiro, indulgência, ou que seja, ou pelas obras, para que a pessoa pudesse, né, chegar até o céu e ser salvo. E as 5 solas que eles defendem, que nós também, como wesleyanos, nós entendemos que são reais, né? Sola Fide, Sola Gratia, Sola Fide, Sola Dio, e por aí vai. Então, essa parte da reforma magistral. A dele é a magistral, porque a do Lutero vai direto lá no papado, né? E dá uma confusão tremenda. A gente vai depois entrar nesses méritos da questão aí. Então, ficou bem claro, né? Vamos a... Mestre. Oi. Pastora Cícera aqui, ó. Paz, pastor querido, Oh, saudade. meu Deus, pastora Cícera, Você que tá saudade. bem? Vendo Deus te você, abençoe. melhor Qualquer hora eu agora. vou aí. Opa, por favor. Qualquer hora o Clóvis vai me dar um remédio para dormir, daí eu vou aí no avião até chegar lá. Tem que ser muito remédio. Deus Deus abençoe, pastor. abençoe. Amém. Que bênção, né? Que bênção. Pastora Cícera é uma bênção, rapaz. Ali, pastor Clóvis, são meus irmãos de sangue, viu? A gente não se parece não, mas somos irmãos de sangue, glória a Deus. Reforma radical é a do Zwingli, né? No mesmo período, com poucos anos de diferença, surge a reforma radical. Alguns grupos já protestantes ansiavam por uma reforma mais ampla e profunda. Olha, preste bem atenção nisso aqui, ó. A reforma de Zwingli podia ter se juntado com o Lutero, certo? Só que Lutero não queria reformar a igreja. Ele queria melhorar a igreja, no sentido de... Desculpa, Lutero não queria criar uma igreja luterana, porque a igreja de confissão luterana vai ser uma criação de um dos príncipes alemães, lá em 1529. Não é Lutero que vai fundar a igreja, gente. Ele não queria, ele queria que a igreja se resolvesse. Só que aí a turma de Zwingli, que é de Zurique, né, na Suíça, eles queriam que fosse uma coisa mais ampla. O Lutero ainda ficou ligado com algumas coisas, né? Hoje você pode ver que a igreja luterana, ela parece meio católica, só falta colocar as imagens de cultura lá e tal, eles são meio, né, inclusive em termos de ortodoxia, voltaram muito atrás, né? Então essa que é a diferença básica, gente, da reforma de Lutero e a de Zwingli. A de Lutero, ele queria ficar na igreja e arrumar a igreja. O Zwingli queria sair fora mesmo, chutar o pau da barraca e começar algo novo. É nesses termos coloquiais que eu queria dizer a vocês. Vamos então fazer a nossa lista, né? Período, diferença, período, diferença. Aí vem 2 palavrinhas ali, ampla e profunda, ampla e profunda, ampla e profunda. Batismo, separação, fundador, embora, organizador,
organizador, influenciaram, recebeu, levando, exercem, doutrinas, ok? Daniel, você pode listar para nós aí, por favor? Vamos lá. Período, diferença, ampla e profunda, batismo, separação, fundador, embora, organizador, influenciaram, recebeu, levando, exercem e doutrinas. Muito obrigado. Vamos ao texto. No mesmo período, com poucos anos de diferença, surge a Reforma Radical. Alguns grupos já protestantes ansiavam por uma reforma mais ampla e profunda. Entre estes grupos estão os anabatistas, rebatizar em grego. Anabatistas é rebatizar em grego, ok? Que pregavam o batismo por imersão e a separação entre igreja e Estado. Eurico Zwinglio, que nome, né, gente? Eurico Zwinglio. Foi o líder da Reforma Suíça e fundador das igrejas reformadas suíças. Embora seu aspecto organizador não tenha prevalecido, porém suas ideias sim. Suas doutrinas influenciaram as confissões calvinistas. A sua reforma recebeu o apoio pelo magistrado e pela população de Zurique, levando a mudanças significativas da vida civil em assuntos de Estado em Zurique. Na sequência, teólogos como Calvino, John Knox, Jacob Armínio exercem uma grande influência nesses movimentos, propriamente em suas doutrinas e a forma de governo. Algumas coisas importantes para ressaltar. Primeiro, você sabia, agora, olha, SNTB é cultura, hein? Você sabia que a reforma radical começou por causa de uma salsicha? É, uma salsicha. A de Lutero foi uma reforma, 95 teses, acadêmica, e para daqui, para de lá. O Zwingli, ele era um pregador lá em Zurique, um cara normal, tranquilo, né? Igual nós aqui, tudo normal. Aí, ele na quaresma, que a Igreja Católica não come carne, ele foi na casa de um pessoal da igreja para uma refeição. E ao estar lá, o rapaz da casa, não, o dono da casa, quem fosse lá, ele não era católico ou não observava esse negócio de quaresma, e deu para o Zwingli uma salsicha. O Zwingli comeu a salsicha. E aí alguém viu ele comer e denunciou ele na prefeitura. A prefeitura mandou chamar ele para depois. Falou: o que está acontecendo? É que você comeu salsicha no tempo da quaresma, não podia, proibido, tem que ser peixe. Aí ele falou: como assim tem que ser peixe? Aí, era um assunto doutrinário que ele não tinha tentado ainda, né? Ele apenas seguia as tradições, né? Então ele foi fazer um estudo sobre isso, para defender que ele podia ser preso. E ao fazer estudo, ele começou a se aprofundar em outras questões, já tinha ouvido algumas coisas, já sabia o que estava acontecendo, aí acabou que ele enfrentou o negócio, foi para cima, usou o púlpito de Zurique para pregar suas homilias defensivas, e aí começou a reforma. Outra coisa interessante dessa reforma aí é que é dele que saem os anabatistas, os quakers, os amishes, os menonitas. Esse pessoal, não foi o Zwingli que impulsionou, vamos lá, vamos reformar. Não, eles aderiram às ideias de Zwingli, até discordavam em algumas com ele, e aí também começaram a fazer seus grupos de reclames, aproveitando a onda, né, da reforma. Então, foi uma reforma interessante. E outra coisa interessante nessa reforma aí é que os anabatistas eles reclamavam o batismo por imersão. Eles queriam que fosse por imersão, o batismo e tal, e tinha que ser por imersão, porque é bíblico, não sei o quê. Eles morriam, eles eram perseguidos pelo governo, né, que era uma parte católica. Eles morriam, sabe como? Qual que era a pena de morte?
era matar afogado. Olha como é que chama? A ironia do destino, né? Eles reclamavam o batismo por imersão, mas a pena de morte era morrer afogado. Então, quer dizer, interessante, né? São detalhes que a gente não percebe. Interessante. E o Zwinglio, ele morreu na batalha, né? Em Capel, defendendo a igreja, não estava matando ninguém, estava se defendendo, mas mataram ele, depois esquartejaram o corpo de Zwinglio, misturaram em feno e deram para os animais comerem o corpo dele, né? Uma coisa assim terrível. O Lutero morreu de velhinho, no castelo de Wartburg, cantando Castelo Forte, nosso Deus, espada e bom escudo, né? O Henrique VIII também morreu de boa lá na Inglaterra, mas o Zwingli teve uma morte muito difícil. Então, é ele que faz aí, ele incita, né, os reformados. Agora, uma pergunta que antes que vocês façam, eu vou fazer. Como é que os presbiterianos se chamam de reformados? Porque eles são mais parecidos com o pessoal do luterano, tal. Na verdade, a igreja de Lutero produziu só luteranismo, e com algumas exceções, uma outra organização aí religiosa. Agora, o Zwingli teve mais coisas, teve a Unita Fratus. Eu encontrei uma igreja Unita Fratus aí em Maringá. Eu peguei um voo, fui lá pesquisar os irmãos, eles são diretos de Zwingli, cara. Que interessante, é uma raridade no Brasil, uma raridade. O Zwingli, então, aí nesse caso, ele na verdade, essa reforma do que aconteceu lá em Zurique, ela é muito diferente de Lutero, por muitos detalhes e por muitas coisas que eu estou colocando para vocês aqui, né? Ele morre na Batalha de Capel, ele é mutilado e seu corpo é dado para os animais comer, misturado com feno, né? Mas fica aí, né? Essa reforma que ele fez. Quando você fala em presbiteriano, que é, no caso, ele mais reformado, mas você não vê presbiteriano lá com o Zwingli. Os presbiterianos, eles vão nascer um pouco mais na frente, quando acontece o movimento puritano na Inglaterra, ali em Escócia, que é onde eles vêm, com o John Knox. Duas bases, pelo menos, da historicidade presbiteriana, não vou entrar aqui em detalhes doutrinários, mas duas bases históricas deles é que eles, na verdade, eles queriam um governo colegiado, porque eles eram antimonarquistas, né? Que depois foi uma leitura do iluminismo, né? Antimonarquismo. Então, eles eram antimonarquistas, que eles não queriam o modelo do rei, né? Tipo alguém mandando na igreja. Eles queriam que tivesse um colegiado, por isso presbíteros. É igual a Nazareno tem superintendente. A Nazareno, nesse ponto, ela é presbiteriana, no governo de presbitério, no caso de superintendentes, que está na mesma, presbitério, bispo, superintendente. Então, mais ou menos isso aí. E a outra coisa que os presbiterianos têm, a maioria deles são reformados no sentido calvinistas, né? Então, eles abraçaram a doutrina calvinista e a forma de governo de colegiado. A igreja da Inglaterra, a metodista, ela é presbiteriana de governo, ela é colegiada também, não tem bispo aqui. Aqui é superintendente, igual a Nazareno. A Nazareno ela é mais perto da ortodoxia metodista, da ortodoxia wesleyana. As metodistas que se chamam metodistas, elas possuem bispos. E o Wesley era contra bispo. Claro que depois ele se convenceu, ele estudou, foi atrás, ele relevou, mas ele era contra bispo que tinha soava uma coisa mais papista, né? Mais católica. A igreja do Nazareno é mais próxima à ortodoxia wesleyana do que a outros que se chamam até wesleyana mesmo, e até metodistas, né? Então foram esses aspectos aí de Zwingli. Ele abriu portas para que depois a doutrina calvinista fosse amplificada, né? E aí o John Knox abraça e pronto. E aí cresce aí esse movimento embasado mais ou menos nessa sequência aí, ok? Vamos continuar aqui. Agora a reforma anglicana. Vamos listar então. Dessa vez o João Paulo vai falar para nós aí listar. Inglaterra.
diferenciada, diferenciada, envolvida, envolvida, passional, passional. Por outro lado, desculpa, a influência, na verdade, influência, contribuiu, rompimento, casado, Catarina, vendo, de ver, vendo, pedindo, divórcio, concedeu, reaver, proclamar, aí tem duas frases perto da outra aí, ato, supremacia, colocou, sucessores, anglicanismo. Vamos lá, então, João Paulo, passa para nós aí a listagem, por favor. Inglaterra, diferenciada, envolvida, passional, influência, Certo? contribuiu, Ok. rompimento, Uhum. casado, Catarina, vendo, pedindo, divórcio, concedeu, reaver, proclamar, ato, supremacia, colocou, sucessores, anglicanismo. Muito obrigado. Vamos ao texto. Na Inglaterra houve reforma, porém de uma forma diferenciada. Ao contrário das outras reformas, na Inglaterra ela foi envolvida por forte peso político e também uma pequena parte na vida passional. Por outro lado, a influência dos Lollards também contribuiu para o rompimento com a Igreja Católica. Henrique VIII estava casado com Catarina de Aragão e, vendo que a mesma não lhe dava filhos, homens, aliou-se com Ana Bolena, pedindo ao Papa Clemente VII que sancionasse o divórcio. O Papa não lhe concedeu, e assim também, alimentado pelo anticatolicismo do povo e querendo reaver terras que a Igreja houvera tomado, fez-se proclamar em 1531 protetor da Igreja inglesa. O ato de supremacia, votado no parlamento em novembro de 1534, colocou Henrique e seus sucessores na liderança da Igreja, nascendo assim o anglicanismo. Olha, gente, meu Deus, eu tenho que falar disso aqui, eu tenho que escolher o que eu vou falar, porque eu tenho um livro sobre isso aí. Só nessa parte aqui da Reforma Anglicana tem um livro de 390 páginas. É muitas pesquisas em loco. Então, eu não sei nem como começar aqui, mas vou dar uma sinopse para você. O Henrique VIII, ele foi o 12º monarca, na sequência, que de vez rompeu com a Inglaterra. Quando alguns professores de história, eles precisam falar sobre esse assunto, mas é um assunto enxertado, não é que eles dominam o assunto. Eles falam que, por causa de Ana Bolena, né, que o Henrique VIII separou da igreja porque o Papa não concedeu, mas não é verdade. Fez parte também do pacote, mas é a parte mínima. Já estava rompida há muito tempo. Quando o Henrique VIII conheceu Ana Bolena, já estava era só um clique que já acabou. 11 monarcas antes dele vieram rompendo aos poucos os laços com a Inglaterra. Lá atrás, já com o Henrique I, né?
com bem lá atrás, depois do ano 1066 para frente, eles já começaram a romper. Vou dar um exemplo. O Henrique I falou o seguinte: tribunais civil, não mais a Igreja Católica vai resolver. Ela vai resolver tribunais eclesiásticos. O civil é o Estado. O Henrique II falou assim: agora o Papa não pode mais nomear abade, quer dizer, priest, né, que é padre, para cá. Né? Só pode mandar quando eu consentir. Tem que me avisar que está mandando para cá um padre, um monge. Ou seja, cada monarca que veio rompendo alguma parte. Por quê? A Igreja Católica cobrava imposto, ela tinha terras, ela tinha sistema de vassalos também. E a Inglaterra estava por aqui com a Igreja Católica. Aí veio para ajudar, 200 anos antes, ou quase 200 anos antes, o John Wycliffe, né? Aliás, assim, 200 anos antes. O John Wycliffe, ele fez uma homilia nacional, ele era professor aqui em Oxford, aqui perto da minha casa, e ele trouxe a nação a esse conhecimento, ele conseguiu suscitar um sentimento anticatólico também. O que aconteceu? Não teve como resolver. A mulher do Henrique VIII era parente do Carlos V, que era o imperador da época. E o Carlos V cercou Roma. Ele disse para o Papa: se você der o divórcio para ele, eu vou tomar Roma de você. Então, o Papa teve que ceder, né? Naquele momento. Agora, veja só, o Henrique VIII ele fez uma coisa interessante. Ele criou um documento. Onde é que ele se embasou o divórcio? Porque a Igreja Católica ela é fechada contra o divórcio, né? Onde é que foi que o Henrique VIII pisou para pedir para o Papa esse divórcio? Ele fez uma tese bíblica em Levíticos 21, quando está escrito lá que o irmão não pode deitar com a viúva do irmão. Por quê? O irmão de Henrique VIII era o rei Arthur, não o Arthur da lenda, o Arthur mesmo, né? Ele morreu e a Catarina era a mulher do irmão. Só que Catarina era do reino de Aragão, que era uma aliança política com a Espanha. Vai entendendo o caroço aí. Aí ele não podia se separar dela porque tinha que manter as alianças de coroa. Só que ele não gostava dela. E, por conseguinte, não dava filho para ele. Olha o rendezvous que foi feito. Então, quando o Papa negou, por causa da pressão do Carlos V, o Henrique chamou o pessoal da igreja anglicana, da igreja em si, né, que era católica na época, e proclamou a independência da igreja católica, virando então a igreja anglicana. É mais ou menos nesse viés que veio a reforma né, aí pelo Henrique VIII. Mas tem muita coisa que eu não vou colocar aqui, porque não dá tempo, que é interessante sobre essa reforma aí. Por final, agora, a reforma protestante. Eu vou adiantar aqui o assunto, mas eu vou voltar na segunda aula com detalhes, tá bom? Vamos à listagem aí. Caracteriza protesto, expira, documento, contra, anulava, movimentação, grandes, encontraram, diferenças, evento, representavam, posição, perdido, inicia
Atrito. Separação. Major, o senhor pode listar para nós aí as palavras, por favor? Protesto. Daí, Pira. o meu, de novo, seu protesto aqui, porque o Inspira já estava. Aí, documento contra. O caracteriza já estava aqui. Tá, ok. Contra, anulava a movimentação. Grandes encontraram diferenças, evento, representavam, posição, perdido, e o meu último aqui é a separação. Obrigado. Vamos ao texto. Em termo protestante, nos lega a uma história que caracteriza o termo protestante. O real protesto ficou conhecido como protesto de Spira. É importante você saber isso aí hoje, viu? É um dos documentos mais importantes do protestantismo. Esse documento foi apresentado em 19 de abril de 1529 por 6 príncipes de 14 cidades alemãs do Sacro Império Romano, onde eles protestavam contra o Edito de Worms. Pessoal, uma correção aí, tá? Não é romano, é germano. É germânico, tá? Só dá um rabisca aí, desculpa, perdão. Sacro Império Germânico. Onde eles protestavam contra o Edito de Worms, do imperador Carlos V, onde o imperador anulava a liberdade religiosa cuja conquista se dera em 1526. Essa movimentação provocou uma reunião entre dois grandes reformadores da época, Lutero e Zwinglio. Eles se encontraram em Marburgo, em 1529. Estiveram delineando suas diferenças teológicas e depois o evento foi marcado com a disputa de Marburgo. Eram dois expoentes que representavam milhares de pessoas e, portanto, deviam uma posição mais adequada à população. Enquanto isso, e por outro lado, Roma e o catolicismo havia perdido tanto Lutero quanto Zwinglio. Seus seguidores agora também a Inglaterra. Em 1529, a Inglaterra inicia seus primeiros movimentos em atrito com a Santa Sé e, sob a liderança de Henrique VIII, a separação entre Roma e Inglaterra. Vamos entender isso aqui agora, tá, gente? O que aconteceu? Os principados alemães, a Alemanha, antes de ser alemã, a Alemanha, ela era outras coisas, era um pedaço da Morávia, um pedaço da Boêmia, era Prússia. Tem um áudio aberto aí. Ô João Paulo e Deus, vocês estão no local com barulho, estão conseguindo me ouvir aí? Então, tá bom. Está rolando um culto aí, parece, uma coisa assim, né? Tá rolando o culto, pastor, embaixo aqui da gente. Mas tá me ouvindo aí, perfeito, né? Dá para ouvir bem, sim. Tá bom. Ok, deixa eu explicar bem esse lado agora aí. Recapitulando, a reforma aconteceu no dia 31 de outubro de 1517, correto? Então, até então, era reforma. A partir de 1519, 12 anos depois, se torna a reforma protestante. Por quê? Vamos lá. Os governos estavam tentando ressurgir das cinzas depois de 1000 anos que a Igreja Católica pisou em cima deles. Com aquilo que eu falei ontem sobre o declínio papal, né? E a questão também aí dos pré-reformadores, os reinos nacionais foram ganhando fôlego. A Itália queria ser Itália, a Holanda queria ser Holanda, a França queria ser França, a Inglaterra queria ser Inglaterra. Eles queriam mandar no país deles. Eles queriam valorizar a língua, valorizar a bandeira, valorizar o estandarte. Então, eles estavam assim, sabe, ansiosos. Então, quando o Lutero lança essa proposta das teses, eles se viram em algo para se pegar na religião. Preste atenção agora. Lembra do Calvino?
Na verdade, muita gente só abraçou o calvinismo porque era algo diferente da Igreja Católica. Se viesse outra coisa, eles iam pegar também. Eles queriam uma religião porque o povo estava acostumado com uma religião. O povo estava acostumado a se mover em religião. Então, o que eles queriam era que desse ao povo mais uma religião que, no caso, era o mesmo Deus, era o mesmo Cristo, só que era a religião, era o calvinismo, era o luteranismo. Então, assim, a religião foi uma base na qual os impérios, ou os reinos, né, locais, se serviram para criar um nacionalismo. Ou seja, a Igreja Católica está lá, com a supremacia, nós estamos saindo fora do catolicismo, nós vamos ter independência agora aqui no governo, e nós vamos continuar servindo a Deus, mas na confissão luterana, na confissão de Augsburgo, na confissão de Reis, na confissão Westminster, na confissão belga, na confissão. Então, eles queriam sair fora, mas manter a religião. Esse é o ponto. No caso dos alemães, havia também a situação. Eles estavam todo mundo querendo sair fora, mas agora com o luteranismo, eles se viram, né, numa chance de sair fora da Igreja Católica. O Carlos Magno, o Carlos V, na verdade, ele foi ameaçado pelo Império Otomano. Lembrando que os otomanos estão chegando aí, né? Aquele tal do Solimão, ele está chegando aí, ele vai chegar aí para dominar. Ele já tinha conquistado várias nações, e isso estava ameaçando o Império do Carlos V. Mas o Carlos V estava com um problema interno, que no seu reinado havia católicos e agora luteranos. Ele falou, gente, vamos dar uma trégua aqui, vamos parar aqui, porque está chegando um império aí, nós vamos estar aqui, a gente vai estar aqui divididos. E vamos tentar para a gente conseguir segurar esse pessoal aí. Então ele pediu uma trégua, ele fez tipo um sínodo lá, uma reunião, ele pediu uma trégua. Nessa trégua, ele liberou, ele relaxou o Edito de Worms. O Edito de Worms, ele proibia que o luteranismo, que as teses fossem divulgadas e tal, e tal, e tal. Mas aí, eu levo a crer, né, não há registro, que ele deve ter conversado com o Papa e, olha, temos que ver isso aí, porque olha, por um tempo aí, vamos deixar assim. Conclusão, ele liberou lá para o pessoal ficar luterano. Acabou. Mas isso foi em 1526. 1529, ele cria um outro período, né, que eu vou dar detalhes para vocês, que é um outro período de concílio, e convoca lá o pessoal e manda o irmão dele levar uma carta dizendo, ó, acabou a tolerância, agora tem que voltar todo mundo a ser católico e fazer as coisas católicas e tal. E os caras não aceitaram, os príncipes não aceitaram. Foi aí que eles escreveram uma carta protesto. E aí, essa carta, eles seguraram para lutar pelo direito de serem luteranos. Como eles eram alemães e luteranos, então virou a reforma protestante, que todo mundo fala aí, entendeu? Nessa época, em paralelo também, o Henrique VIII começou o atrito com o Papa. Lembrando que o Papa, no tempo do Henrique VIII, o Henrique VIII ele era católico, ele chegou a promover o Papa, tudo, na Inglaterra e tal, queimou o livro de Lutero. Só que aí, quando o Papa Clemente negou para ele, né, ele ficou inimigo do Papa. E como ele tinha brigado com Lutero, porque a briga com Lutero foi primeiro. Quando Lutero fez as teses, o Henrique VIII fez um livrinho, ele escrevia. Esse Henrique VIII era o monarca mais preparado que a Inglaterra já teve. Ele era alto, os outros eram baixinhos, ele falava 5 idiomas, né? Ele também era teólogo. Uma pessoa, o cara é tudo isso aí. Ele fez um tratado lá, uma carta anti-Lutero. Gente, o Lutero fez uma carta para ele xingando tudo quanto é palavrão. Eu tenho essa carta. Inclusive, os editores falaram que não era bom publicar. Eu falei, não, vou publicar. Publiquei a carta. A carta publicada no meu livro. O Lutero fala cada coisa que eu não vou repetir aqui, não. O Lutero ficou, sei lá se ficou endemoniado, mas ele, na época, talvez, porque depois depois de Wartburg, ele vira um outro Lutero, né? Até então, ele até consentiu na morte dos camponeses alemães, naquela guerra que teve lá. Ele mandou uma carta para o Henrique VIII, só não chamou ele de santo. O resto que se imaginar,
Ele pode ter. Vou falar uma frase que ele falou para o rei, mas de forma bem polida, bem educada. O senhor tem uma cabeça de fezes, né? Mas ele usa outros termos. Então, assim, a briga foi feia com Lutero. Depois, posteriormente, o rei briga com o Papa por causa da mulher. Aí ele criou a Igreja de Inglaterra, que era contra o luteranismo e era contra o catolicismo. Daí vem os anglicanos na via paralela. Mas isso aí é outro assunto que a gente vai deixar para depois, ok? Muito bem. Vocês viram aqui a matéria, já começamos aqui, vamos à nossa provinha, para a gente liberar logo essa prova e fechar o gabarito de vocês, né? Dessa turma maravilhosa que eu tenho aí. Glória a Deus. Deixa eu buscar aqui a prova. Enquanto eu busco a prova, claro, né? O microfone está aberto para quem quiser comentar, perguntar. Agora é a hora, porque daqui a pouco é a prova. Pode falar aí, pode questionar, fica à vontade. Consegue ver a prova aí? Opa. Consegue ver? Sim. Eu estava comentando com o João aqui, agora faz sentido o porquê da igreja anglicana. Agora faz sentido para mim. O porquê ela surgiu, da onde ela surgiu. Obrigado, Sim. pastor. Sim, tem muita coisa interessante aí para o Igreja Anglicana. Ela é uma fonte de historicidade, cara. Coisa fantástica. Alguém tem alguma dúvida aí? Acho que não, né? O pessoal aprendeu bem. Vamos vir na nota agora, né? Deixa eu abrir aqui pegar aqui meu caderno de vocês aqui, para um pouquinho só. Deixa eu ver se acha um caminho aqui. Opa. Ok. Vamos lá. Só um pouquinho. Ok. Vamos à pergunta número 1 desta aula que tivemos. Falso ou verdadeiro? Opa, não, essa aqui não. Essa aqui já foi. Essa já foi. Essa já foi. Vocês já fizeram uma prova com mais de 40 questões, sabia? Quer dizer, somando tudo. Não dá isso não. Mas já foi muita coisa já. Essa aqui já foi. Ok, vamos muito lá. Essa aqui agora. Foram 3 reformas quase que simultâneas. Quais foram? A. Aldersgate, Albigense e Éfeso. Essa resposta veio de graça, né? Veio de bônus. B. Magistral, Radical e Anglicana. Ou C. Protestante, Evangélica e Serial. Essa resposta foi de bandeja, cara. Esse é um presente da instituição para vocês, viu? Glória a Deus. A reforma foram 3 reformas quase que simultâneas. Quais? Se você acha que é A, coloca um A. Aldersgate, Albigense e Éfeso. Se você acha que é B, coloca um B, que é magistral, radical e anglicana. Ou se acha que é C, coloca um C, protestante, evangélica e serial. Não vale aí o David olhar o resultado do João Paulo e João Paulo do David, tá? Deus está vendo aí. 2. A reforma magistral, a reforma magistral baseava-se em muitos pontos, entre eles, a magistral, gente. A venda de indulgências para a salvação eterna, o nome de Papa, a revolta dos camponeses. A reforma magistral baseava-se em muitos pontos, entre eles. 1. O A. Se você acha que é a venda de indulgências para a salvação eterna, coloca 2A. Se você acha que é o nome Papa, coloca 2B. Se acha que é a revolta dos camponeses, coloca 2C. Ok? Pergunta número 3.
A reforma radical, entre outros pontos, agora é radical, tá? A primeira era magistral. Entre outros pontos, também cobriu a questão A, o batismo de criança e de adulto. B, o consumo de carne na semana chamada santa. Ou 3, ou C, a autoridade da escritura. Então, pergunta número 3. A reforma radical, entre outros pontos, também cobriu a questão. Se você acha que é batismo de criança e adulto, coloca 3A. Se você acha que é o consumo de carne na Semana Santa, coloca 3B. Se você acha que é a autoridade da escritura, coloca 3C. Ok. Número 4. O termo protestante, tem um áudio aberto aí. O termo protestante, acoplado ao termo reforma, deu-se A, nas filas de pessoas e manifestação em Roma. Essa foi boa. B, na carta de protesto assinada por príncipes alemães contra o Edito de Worms, onde Carlos V revogava alguns direitos da Igreja Luterana. Ou C, as 95 teses pregadas na porta de Wittenberg. Então, 4. O termo protestante, acoplado à reforma, deu-se A, nas filas de pessoas em manifestação em Roma. B, na carta de protesto assinada por príncipes alemães. Ou C, nas 95 teses pregadas na porta de Wittenberg. Ok? Vamos lá. Alguma dúvida aí? Não. Não? Não. Ok. Vamos então aí ao nosso gabarito. Daniel, quais Vamos são as lá. suas respostas? 1B, 2A, 3B, 4B. Ok. David, Vamos lá. O meu ficou 1B. A reforma magistral é a A, 2A, depois 3B, 4C. B, A, B, C, é isso? Isso mesmo, pastorzão. Major, Meu ficou B, A e B. D ou B? Bravo. B. Bravo, alfa, alfa, bravo. Ok. Bravo, alfa, bravo. Ok. João Paulo. Vamos lá, Major. Bravo, Alfa, Bravo, Charlie. É isso aí. Aí, ó. Beleza. Bravo, Charlie. B-A-B-C. Que orgulho. Eu uso o alfabeto da Xuxa. A de amor, B de baixinho. C de baixinho, C de coração, né? Vou falar com o teu superintendente, viu? Pode deixar. Ok. Vamos ao gabarito. FO negativo para você agora. Primeira pergunta. As 3 reformas que quase simultâneas são 3. No caso, é a resposta B, a magistral, a radical e a anglicana. Então, todo mundo acertou, parabéns. Muito bem. Aqui já foi meio ponto. A reforma magistral baseia-se em muitos pontos, entre eles, claro, a venda de indulgências para a salvação eterna. Então, quem colocou A, acertou. Então, beleza. Mais meio ponto. Agora a 3 aqui, vamos lá. A reforma radical, entre outros pontos, também cobriu a questão. Olha, a reforma radical, ela aconteceu, entre outros pontos, né, por causa do batismo de crianças e de adultos. Então, eu não sei quem escreveu, acho que foi o David que colocou. O David e o João Paulo colocaram. Não. A B, o consumo de carne. Não. É que vocês associaram com a questão da salsicha. Não é por causa disso. Bom, vamos considerar, vai. Porque por causa da salsicha que o cara foi falar,
Por causa da salsicha. Porque foi uma questão polêmica lá, né, da questão Não. do consumo de carne na quaresma, né? Tá. Vamos considerar isso aí, vai. Mas, na verdade, seria o batismo de criança e de adulto. Mas vamos considerar isso aí, quem colocou. Valeu, tá bom. Faz sentido, né? 4. O termo protestante é bem claro, a resposta é a B, tá, gente? Tá bem claro na B aí, ó. Na carne, porque as 95 teses é a reforma. Lembra que eu falei? Eita, saiu aqui. A 95 teses é a reforma. A protestante ali, carta de protesto, assinada por príncipes alemães contra o Edito de Worms, onde Carlos V revogava alguns direitos da igreja luterana, entendeu? Então é a resposta B, que é a resposta correta ali. Tá certo? Alguma dúvida? Alguma reclamação aí da nota? Não, pastor. Vamos em frente. Então, tá. Nós encerramos o período de prova e aí vou fazer a soma das pontuações. Se alguém tirou menos que 7, porque assim, eu já combinei com Campinas lá, com a Secretaria de Educação lá do STNB, eu não reprovo o aluno, mas eu faço o seguinte, se o aluno não conseguiu atingir 7 pontos, eu peço um trabalho de classe, aí o cara vai ter que fazer um trabalho, eu vou analisar e aí vou dar a nota para 7 também, para chegar no 7. Se passou de 7, beleza, está aprovado, bola para frente, e Deus é bom, né? Aleluia. Muito bem, pessoal. Vamos parar por aqui. Ok. Então, nós já estamos a 20h42, já estamos com mais de 1 hora aqui no ar. Começamos, era 19h30, né? Bom, vou dar 5 minutinhos só para tomar uma água, porque a garganta está seca. A gente volta em 5 minutos. Eu também preciso dar uma pausa aqui para gravar aqui na plataforma a nossa aula, tá certo? 5 minutinhos aí, gente. Valeu.